Um, dois. Amém? Olha só. O pessoal acha que a gente realmente não vê e nem sabe de algumas questões aqui que vão acontecendo. Mas desde de manhã já fui muito abençoado. E talvez alguns fiquem assim, mas esse negócio de dia do pastor vai ficar homenageando homens, igreja não é para isso. Mas faz um bem, às vezes, ouvir um pouco. E hoje eu entendo muito, eu já questionei esse negócio. E às vezes a gente, como pastor, a gente fica constrangido também, né? Ficar vendo as coisas assim. Mas Deus sabe, e palavras de ânimo e de encorajamento são sempre bem-vindas. Então, hoje de manhã já fui muito abençoado com o meu sósia, né? Que conseguiu realmente copiar ali, ele pegou a entonação. Fizeram aqui um menino hoje de manhã, rapaz, colocaram aqui um terno, pintaram a barba no menino, colocaram a camisa do Corinthians embaixo, e ele acertou até a quantidade de améns que eu falo na oração final. Aquilo me impressionou, né? Então, foi muito bom e foi um dia muito feliz. E tem sido assim. Na verdade, nós temos aí, ontem tivemos momentos muito gostosos ali, com os casais. Nós tivemos 82 casais, né? Uma quantidade, você pensa que não, quando você junta quase 200 pessoas. É claro que sempre tem ali uma ou outra coisinha, mas, de modo geral, foi muito bom. Acima de tudo, estar junto, isso foi muito gostoso. Hoje de manhã, e agora à noite, recebê-los, em especial vocês, traz muita alegria. O Rubão foi muito tranquilo, aí, singelo na apresentação. O ministério dele ali, junto com a MPC, tem sido, né, um ministério muito frutífero, e a banda é uma banda extremamente, né, a Companhia de Jesus, extremamente importante no cenário nacional. Inclusive, aqueles que acompanham as lives, eu já fiz live com o Rubão, ele tocou no Som do Céu esse ano, e essa música mesmo do Fusca marcou história, né? E eu lembro de ouvir isso em Vencedores, quando chegou o CD. Naquela época eu podia estar na MPC, né? Eu era um dos públicos da MPC, que era Mocidade. Naquela época eu fazia parte ali dos meus 18, 20 anos. Não que vocês também estejam, viu, Rubão? O tempo passou para todo mundo, né? Sabe como é. Mas é uma alegria ter vocês aqui hoje, né? Poder junto aí a Lucélia, Gabriel, também fiz live com eles, o Jean, que é um ícone aqui, um mito. Estou conhecendo o baterista eu não conhecia. Então, graças a Deus, é muito bom recebê-los aqui e a gente fica muito feliz. E eu quero convidar vocês, nós não vou pregar sobre Estevão, apesar de já ter sido ali edificado, né? Que Deus ele fala de maneiras grandiosas e pequenas, e exigem, elas mostram que temos coisas a aprender com esses personagens. E hoje eu quero convidar você a abrir em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 15. Na última vez que eu aqui preguei, eu preguei sobre Naamã, e a continuação da história de Naamã. Mas nós não vamos ver nem sobre Naamã, e nem sobre o profeta. Na verdade, nós vamos ver um outro personagem que tem o seu destaque aqui nesse texto. Então, é 2 Reis, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 15. Então Naamã e sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus sem um presente do seu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este teu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios qualquer a outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa: quando meu senhor, o rei, for ao templo do Deus Rimon, para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Versículo 20. Mas Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse sírio Naamã partir sem aceitar os presentes.
Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu da sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festas para eles. Versículo 23. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. Ele lhe deu roupas de festa, colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver o seu senhor Eliseu, esse lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu lhe disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gados e servos. Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. Está aqui então um texto, para aqueles que não conhecem bem a história, a continuação da história de Naamã, e esse texto termina de uma maneira um tanto quanto forte. Porque, na verdade, o personagem de hoje, que em algumas traduções já traz aí a partir do versículo 20, o subtítulo, e na minha diz, a ganância de Geazi. E aí nós vamos ver, então, um personagem que tinha tudo para se dar muito bem no sentido de servir corretamente ao Senhor, mas que por um problema pequeno, talvez alguns possam pensar, ele se complicou por toda a sua vida. E hoje nós vamos falar de um problema sério chamado ganância. Quando nós olhamos e observamos essa história, e quando nós lidamos com pessoas gananciosas, ou quando nós começamos a observar e perceber que o nosso coração vai caminhando para esse lado, nós precisamos refletir seriamente. Porque é impossível alguém que de fato siga o caminho da cruz, alguém que realmente tenha uma experiência e deseje ser chamado de servo de Deus, continuar tolerando ou obedecendo à ganância. A ganância é algo que busca apenas favorecimento próprio, e isso é exatamente o contrário do que o reino nos pede. Na verdade, quando nós vivemos e quando nós buscamos e somos transformados pelo Senhor, nós passamos a pensar exatamente no outro. O Rubão aqui falou das questões, por exemplo, da amizade, e de fato, esta passagem deles aqui aconteceu com 2 telefonemas. Assim. Há muito tempo eu queria uma maneira de que ele viesse tocar aqui na igreja, fosse num terça, fosse num culto, e nunca dá certo, questões de agenda. Ele vem por São Luís, e depois do Som do Céu a gente conversou ali, e ele acabou mudando o percurso que ele normalmente faz para rever os amigos de Teresina, tomar ali o café da Lucélia. Eu fiquei imaginando o café esses dias. E é essa questão de mudanças. Nós não contratamos, nem estamos aqui esta noite para pagar um cachê valoroso, Oh, Deus, abençoe estes servos, porque se depender de dinheiro mesmo, estão enrolados, Esse negócio é sério. Mas foi pelo desejo de estar junto, pelos relacionamentos. Quando nós falamos de corpo e falamos de igreja, isso é verdade. Aqueles que têm o hábito de viajar, eles podem realmente encontrar amigos nos mais diversos lugares. Eu, graças a Deus, por onde ando, tenho sempre pessoas que eu faço questão de encontrar. Inclusive, no ano passado, quando passei por Brasília, aí foi o Rubão que foi me ver. Eu nunca tinha encontrado ele pessoalmente, era só questões virtuais. Não o conhecia.
e nós tivemos ali momentos muito gostosos com outras pessoas de Brasília, que eu também não conhecia, e conheci ali, são pessoas que se tornam amigas. É mistério do reino, é cruz, é irmandade, isso é muito bom. Às vezes a gente vive uma vida ali focado só a gente, não tem relacionamento, não tem amigo, não tem ninguém. Que coisa triste. O reino não é assim. Não é essa dinâmica que Jesus construiu. Jesus, em 3 anos, mudou a história, e ali com seus discípulos, e as pessoas que iam se achegando, e as características das pessoas iam mudando, porque o Evangelho transforma. E às vezes a gente pensa muito na questão da ganância, e pensa logo no dinheiro, e acha que ganancioso é só aquele que quer muito dinheiro o tempo todo. A ganância não trabalha só com dinheiro, espécie. É claro que isso é a primeira faceta. Eu lembro de uma aula que eu fui uma vez, e eram questões de economia e tal, e uma pessoa estava explicando ali um sistema para conseguir melhorar a renda e tal, e eu lembro que o professor, ele teve uma hora que ele virou, e tudo dele era dinheiro, 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 e aí uma hora ele virou para a classe assim, e tinham, sei lá, umas 300 pessoas, e ele virou e falou assim: vocês acham que eu falo muito de dinheiro, né? Aí olhou para a classe, aí ele virou e emendou, ele falou assim: viva 100, para ver sobre o que você vai falar. É dinheiro. Então ele brincou ali com essa questão, e nós estamos envoltos às questões de dinheiro. E é óbvio que todos nós precisamos buscar a melhor maneira de sustentar a nossa família, a melhor maneira de conseguir viver, de planejar, e isso envolve dinheiro. Mas quando estamos falando de ganância, estamos falando de uma sede a mais, de pessoas que de fato só pensam nisso, só olham para isso, só se preocupam com isso. E não pense você que essa é uma questão só de quem está fora de igreja. Muito pelo contrário. Tem muito crente que hoje, infelizmente, só pensa em questões ligadas a dinheiro. Ganância é pecado. Querer mais, obter sempre mais. Atualmente nós vivemos uma época em que sentimentos como esses são até valorizados e incentivados. São confundidos com a questão de não serem acomodados. Mas a gente precisa raciocinar até que ponto isso mexe ou não com o que Deus quer para nós. Mas o dinheiro não é o único ponto onde a ganância se manifesta. Nós temos pessoas também que são completamente obcecadas por ter posses. Não necessariamente o dinheiro em espécie, mas posses. Eu preciso ter. Eu tenho que ter o carro tal. Eu tenho que ter a casa em tal lugar. Eu tenho que ter o celular assim, o notebook assim, a TV assado. Eu preciso ter. Inclusive, existe uma diferença. Tem pessoas que são tão apegadas ao dinheiro, e eu acho que todo mundo aqui conhece história de gente que tem medo de guardar dinheiro até no banco. Isso era muito comum no passado, né? As pessoas guardavam dinheiro embaixo do colchão. Espero que a gente não volte a esse tempo, né, de inflação nesse ponto, que as pessoas não davam tempo nem de sacar o dinheiro no banco, e elas guardavam ali. Mas tem pessoas que de fato guardam esse dinheiro, passam a vida inteira conquistando dinheiro e não conseguem sequer comprar. Já ouviu falar a expressão sovina? Aquela pessoa, mão de vaca, pessoa que guarda dinheiro e que não tem a capacidade de comprar algo porque fica com dó de gastar o dinheiro. Alguns brincam, né? Esses dias com a minha família aqui, e a gente tem rido muito, porque nós tivemos o privilégio de estarmos juntos e fizemos uma viagem, e quem faz viagem gasta. E aí, no meio da viagem, minha irmã brincava, né? Dinheiro é papel, o importante é estar junto. Aí, agora, essa semana, ela brincou com a gente, falou assim: dinheiro é papel, mas eu estou precisando muito arrumar papel, porque para pagar essas contas agora está difícil. Né? Então, tem isso, mas tem pessoas que não conseguem nem sequer gastar. Elas só acumulam, só guardam. E, às vezes, ali, as pessoas dentro de casa passando dificuldade e a pessoa não gasta. Pecado. Agora, tem outras que não querem necessariamente ter o dinheiro na mão. Elas querem comprar, elas querem ter, elas precisam ter. Você quer saber se isso está saindo do controle? É simples.
Se você tem comprado mais do que você pode pagar, você está com um problema de ganância, você está pecando. Aliás, alguns problemas que nós guardamos ou que nós geramos para nós mesmos vêm de pecados. Nossa dificuldade, eu digo nossa no plural, porque são muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme de conseguir controlar o seu cartão de crédito. E Deus, ele é muito cirúrgico em algumas coisas. Ele deixa a gente se arrebentar bonito. Porque tem coisa que a gente só aprende na prática. E enquanto não passar por grandes problemas, a gente não entende. Então, tem gente que chega ao ponto de rasgar e cortar, quebrar o cartão quando chega em casa, traumatizado. Aprendeu. Mas as pessoas que lutam e que nem percebem que têm ganância, é porque elas querem. Eu posso pagar o celular até tal faixa, mas eu preciso ter esse aqui. Não importa se o celular é o preço de uma casa. E eu vou passar 75 anos pagando esse celular. É ele que eu quero. É ganância. Isso é pecado. A Bíblia fala sobre isso. Então nós temos a questão do dinheiro, das posses, mas também existem outras. Existem pessoas que têm problema de ganância e ele não se manifesta nem no dinheiro e nem nas posses, mas no desejo de ser reconhecido ou ser famoso. E quando a gente fala de ser famoso, eu não estou falando só daquele que quer sair na televisão, mas naquele que por onde passa precisa sentir que os outros o reconhecem como alguém superior ou acima da média. Existem pessoas, e isso está cada vez mais explícito, que eles ficam o tempo todo buscando, são imparáveis, eles querem ali, eles arquitetam, eles precisam, e quando fazem as coisas e as pessoas não o reconhecem como sendo aquele que está à frente, como aquele que é o intelectual, ou como o que tem todo o direito e fez, ao não ser visto, as pessoas ficam doentes, as pessoas ficam tristes. Existe um desejo incontrolável da necessidade de perceber que os outros o olham. Fama é um problema da nossa geração. Todo mundo hoje quer ser famoso, reconhecido. Não, porque meu amigo tem 200 seguidores lá, eu preciso ter 205. Fulano é que é bom, tem 4K. As pessoas falam assim hoje, né? 4K, 5K, 6K, é um negócio. Eu não tenho, está faltando 5, eu preciso conseguir. Aqueles que não têm muita afinidade com questões de internet, talvez não entendam, mas quem está dentro sabe que isso virou uma doença. Necessidade de ter reconhecimento, aprovação. Eu preciso que as pessoas falem de mim, falem bem. Ganância. Sabia que são tipos de ganância? Prazer. Isso tem sido muito difundido. Hoje de manhã, eu não estava na sala de panorama. A sala de panorama estava com o pastor Laqueden. Eu hoje fui para os primeiros passos a pedido ali das professoras. A Mônica, em especial, pediu que eu desse a última lição. E nós estávamos falando ali sobre algumas questões fundamentais na fé, e falamos sobre o hedonismo, sobre a cultura do ter que sentir prazer. Eu preciso sentir prazer a qualquer custo. E com isso as pessoas vão enlouquecendo, não importa a que preço, não importa de que maneira, não importa que eu sacrifique a minha família, não importa que eu sacrifique a minha relação com Deus, o importante é eu me sentir bem. E isso é vendido o tempo todo. As propagandas, as relações, os discursos estão desconstruindo todo o conceito familiar. Hoje eu vi uma que eu fiquei perplexo. Uma pessoa tentando dizer que o conceito monogâmico é um conceito hétero, branco, cristão. Que isso não faz parte daqueles que vêm de outras culturas. Então isso é imposto. Porque nas culturas africanas, por exemplo, não existia monogamia, e nas outras religiões isso não é um grande problema. Então, a sociedade precisa ser liberta disso. Eu fiquei, rapaz, o negócio está ficando complicado.
Tudo isso é uma volta para justificar a necessidade que eu tenho de não conseguir me controlar. Não é algo hétero, branco, cristão. É um padrão divino. Deus fez o homem, fez a mulher, os dois. Deus não fez um triângulo. Deus fez um casal. A família, a base da família é um casal. E eu, como ser humano racional, preciso ter a condição de frear meus impulsos. É por isso que nós somos seres racionais. Quem não se controla diante de animais de outro sexo são os bichos. Quando você vê quem tem cachorro, sabe do que eu estou falando. Quando tem um cachorro e passa uma cadela no cio, vocês sabem o que é só ver na rua aquele monte. Bicho é assim. O homem, teoricamente, deveria se controlar. Porque o Senhor nos deu capacidade para tal. Aí nós queremos justificar. Não, sabe como é homem. O que é tem homem? Como assim sabe como é homem? Homem é homem, está aí. Isso não justifica. Mas na busca de obter o prazer, aí a gente começa a ver todo tipo de... Agora é poliamor, é triângulo, é trisal, é quadrisal, é tudo aquilo justificando os desejos. Isso é ganância. Isso também se aplica na vontade de ter sempre mais. A ganância está caracterizada no desejo desenfreado sempre de mais. Esse é o problema de Geazi. O que está acontecendo? Nós vimos. Naamã veio lá da capital da Síria para ser curado, e exatamente esse ponto, quando eu preguei domingo retrasado, falei sobre essa questão. Naamã buscou a Deus como alguém que não o conhece, e de fato ele não conhecia, então ele achou que podia comprar Deus. As pessoas que buscam a Deus, sem de fato conhecê-lo, elas têm dificuldade de entender que a graça do Senhor é maior, que eu não tenho como comprar. Então ele achava que podia levar. E preste atenção, Naamã levou muito dinheiro. Quando a gente converte os quilos de ouro, de prata com as roupas, a gente está falando ali que Naamã levou, na época, por volta de mais de 1 milhão, não de reais. Imagine chegar na tua porta alguém com esse dinheiro inteiro que pode resolver a tua vida e a vida da tua próxima geração, para te entregar. Naamã chega com uma fortuna na porta de Eliseu. Eliseu nem olha. Eliseu era o profeta. E assim se dá o processo. Deus ensina Naamã ali que ele não está preocupado com dinheiro, mas com obediência. Eu não quero 70 quilos de ouro, 35 de prata, ou o contrário. Eu quero que você vá no rio e mergulhe 7 vezes. É só isso. E é isso que ele faz e é curado. Ele volta para a casa do profeta. Ele agradece, e aí a gente percebe que o coração dele mudou, ele não está perfeito ainda, é aquele que está começando na fé, porque ele deixa bem claro que ele vai adorar somente ao Senhor. Mas a gente vê que ainda tem algumas coisinhas a mexer, porque ele quer levar a terra de Israel lá, ele quer levar, imagina, coitada das mulas, né? Vou levar aqui 2 mulas carregadas com terra de Israel. Provavelmente para quando fosse fazer um sacrifício ali, tivesse a terra santa. E a gente acha isso engraçado hoje, mas está cheio de gente aí que fica comprando, né? Água do Rio Jordão, terra não sei de onde, né? Que o pessoal traz, os pregadores oram, abençoam e o povo compra. Pela necessidade de ter algo ali especial. Parece que a nossa fé, a gente não acredita que a graça que Deus age, mesmo sem ter um objeto santificado. Tem gente que vende toalhinha, ele soa, limpa, passa aqui e vende a toalha. Toalha abençoada. É sério. Tem pessoas fazendo isso. E existem pessoas que compram, porque elas precisam acreditar que elas têm algo ali que dá poder. Então, Naamã ainda está num processo de aprendizagem. E é engraçado que o profeta até fala assim, vai em paz. Eu acredito que o profeta sabia que Deus ia tratar com o coração de Naamã no decorrer dos anos, e ele iria entender algumas coisas. E assim ele vai embora. O problema é que Geazi, ele olha, o texto é muito cirúrgico. No versículo 20,
diz o seguinte: mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse sírio Naamã partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. Esse versículo, ele mostra como é o raciocínio de Geazi. Ele olha aquela cena e ele não se conforma. Eliseu é o profeta mais poderoso que nós temos no sentido de Antigo Testamento. Por quê? Porque, inclusive, Eliseu, antes da partida, Eliseu pergunta o que é que ele quer ali. Elias. E, em certo momento, o que ele pede para o Senhor é a porção dobrada do poder de Elias. Não é porque ele queria ser mais poderoso que Elias, mas é porque ele entendia a necessidade e a dificuldade do tempo que ele estava vivendo. E Deus cumpre isso. Então, em termos de poder, Eliseu era o grande profeta. Ele era reconhecido, tanto que Naamã está lá na Síria e fica sabendo do profeta, do Deus Todo-Poderoso. Então, ele está ali, mas ele não desfruta do benefício de ser o maior profeta do seu tempo. Ele era um homem humilde, ele vivia isolado, ele não vivia numa mansão, ele vivia numa casa simples. E provavelmente Geazi ali olhando a recusa, e talvez algumas questões que eles estavam passando, alguma dificuldade, pessoas que confiam verdadeiramente em Deus, quando estão do lado de pessoas que não têm tanta confiança, acontecem umas coisas engraçadas. Porque às vezes nós, confiando nas nossas próprias forças, a gente começa a olhar algumas questões lá na frente e começa a dizer: não vai dar, isso aqui fechou, está faltando dinheiro, não vamos ter isso, não vamos ter aquilo. E as pessoas que confiam plenamente no Senhor, elas conseguem algo miraculoso para os nossos dias, que é descansar em Deus. O que é descansar em Deus? Não é ser irresponsável, mas é saber que é o Senhor que sustenta e que não adianta ficar desesperado. Geazi serve o profeta por muitos anos. Talvez em algum momento ali a sua mente começou a virar. E quando a Bíblia fala desse pensamento, quando a gente vai dar uma analisada, inclusive nos verbos e na maneira como está a frase, é como se ele entendesse que o profeta impediu Naamã de agradecer a Deus. É essa a ideia que passa na cabeça dele. Como é que ele pode isso? O rapaz cheio de boa intenção, quer dar uma oferta para o Senhor, e ele disse não. Que absurdo. Eu vou resolver esse negócio. Eu vou lá buscar essa oferta para o Senhor. É a mente dele funcionar. Está assim. Está errado. Porque o profeta disse: Deus não quer dinheiro. Ele não se atentou ao fato de que o profeta já havia dito: nesse caso, para essa situação, não é dinheiro que resolve. Ele só pensou ali no seu próprio desejo. E quando nós começamos a pensar apenas na nossa vontade, quando o servo começou a pensar só na sua vontade, ele cometeu alguns atos egoístas, que às vezes a gente se identifica. A primeira coisa que ele fez foi que para isso ele correu para buscar, ele foi atrás de Naamã. Ele não ligou para mais nada. Ele não raciocinou o que ia acontecer. Ele não pensou se o profeta ia desconfiar. Ele não pensou se ele estava fazendo nada errado. Ele falou: eu vou buscar esse negócio. Ele ficou obstinado. E ele foi atrás de Naamã. E todo esse discurso bonito na cabeça dele, que vai justificar o ato, a ida, muda completamente. Porque quando ele chega para Naamã, o que é que ele fala para Naamã? Ele chega e diz assim: olha, o profeta impediu o Senhor impediu você de cumprir um voto, de agradecer, e eu estou aqui para possibilitar que você agradeça a Deus. Me dá o dinheiro. É isso que ele faz? Não. Ele mente. Mas ele mente com classe. Ele diz que 2 servos chegaram. Ele diz que o profeta pediu para que ele buscasse
suprimento para esses profetas. Não chegou ninguém. Isso é mentira. Ele mente e ainda envolve o profeta. Quando a gente perde a lógica, quando a gente se desassocia, quando nós começamos de fato a pensar só em nós, a gente não se preocupa nem em mentir. Quando a mentira passa ou para de ser um problema, a coisa está séria. Ele não titubeou, ele inventou uma história. E com essa mentira, outro problema sério, outro ato egoísta. Ele recebe o que não é dele. Porque os presentes em nenhum momento eram para ele. Os presentes eram para o profeta. O instrumento ali de Deus naquela hora e para aquela cura era o profeta, não era ele. Existe muita gente que tem dificuldade com essas coisas, de entender que não somos nós, não é com a gente, é outro. Ele era um servo. Talvez em algum momento da trajetória ele já não se visse mais como alguém que estava ali para servir. E ele desejou ter o que não era dele. E com esses atos, ele volta a mentir. Não mais para Naamã. Agora ele mente para o profeta. Agora ele mente ali descaradamente. O profeta diz: onde é que você estava? Não fui em lugar nenhum, para lugar nenhum. Parece menino respondendo mãe, quando sabe que a mãe mandou ele não ir para tal lugar, e ele foi. Onde é que você estava? Não fui para lugar nenhum, mãe. Você foi em tal lugar? Não, eu não, imagina. E a gente sempre responde à mãe sabendo que a mãe sabe, porque a mãe sempre sabe. É um mistério da vida, a mãe sempre sabe. Às vezes a mãe, até com dó, ela não executa na hora ali, mas a mãe sabe. E a gente sabe que a mãe sabe, mas a gente mente. É a nossa tendência do pecado. E parece engraçado, mas sabe onde esse mesmo ciclo aqui, ou sabe quem fez esses mesmos atos? A gente pode pegar personagens, você pode pegar a queda de Davi e você vai perceber que ele passou por esses mesmos processos. É muito interessante ver que quando Eva é tentada no jardim, acontece exatamente essas coisas. Inclusive a mentira. Quando Deus está passeando pelo jardim, e ele pergunta: onde é que vocês estão? O que é que o casal faz? Se esconde. Se esconde. E aí quando Deus acha não, que ele sempre soube. Quando eles estão diante de Deus, e Deus pergunta: aqui o que aconteceu? O que é que cada um responde? Adão, aquele marido exemplar, que ele faz exatamente o que ele tem que fazer. Ele vira e diz: a mulher que o Senhor me deu. Já perceberam que Adão não foi só cara de pau, ele foi muito cara de pau. Porque não é que ele jogou a culpa em Eva, ele jogou a culpa em quem? No próprio Deus. Ele teve coragem. Senhor, eu estava aqui quietinho na minha, o Senhor me deu essa mulher, e essa mulher estragou tudo, a culpa é sua. É isso que ele teve coragem de fazer. O pecado cega. Tira totalmente o nosso discernimento. E a mulher, quando Deus pergunta: o que aconteceu? Essa serpente, bem aqui. É a tendência de culpar sempre o outro, de não ter a coragem de admitir que o erro é pessoal. E a serpente olhou para o lado, não tinha ninguém, não tinha para quem culpar. Mas Deus sabia de tudo e todos sofreram. O profeta, quando responde para ele, inclusive de maneira enigmática, não me pergunte aqui como, se era um hábito, mas o profeta sabia exatamente o que tinha acontecido, né? Você acha que eu não estava lá quando Naamã desceu? Imagina isso acontecer com você. Vão achar que era câmera, né? Hoje em dia isso é comum, né? Falou assim: alguém gravou, recebeu o vídeo. Mas não tinha isso na época. E isso vai pesar fortemente na vida dele, porque o castigo é pesado. O profeta diz: porque você fez isso, a lepra dele agora é você. Lepra era condenação, era algo terrível. E qual que é o principal problema que eu queria deixar para os irmãos aqui? Sabe o que é que ele faz?
Sabe qual é o problema de Geazi, que é o problema dessa geração e que muitas vezes é o meu e o seu problema? Nós racionalizamos o pecado. O que é racionalizar o pecado? É querer justificar. Quando ele está ali naquele momento em que Naamã começa a ir embora, ele começa a querer justificar para ele mesmo as razões do pecado dele. Como é que Eliseu é insensível, esse homem só quer ofertar, não tem problema nenhum. Tem uma situação interessante que envolve dinheiro também, que é com Jesus. Quando a mulher quebra aquele perfume caríssimo nos pés de Jesus, vocês lembram quem ficou zangado? Vocês lembram quem é que segurava o dinheiro? Era Judas. E por que ele ficou zangado? Como é que vai desperdiçar um perfume desse caro? A gente podia fazer tanta coisa. Às vezes a gente justifica as coisas e aquelas coisas que são para Deus, não, vai dar dinheiro nisso, eu poderia fazer isso e isso, sempre para o bem. É o egoísmo no nosso coração. É a nossa incapacidade de entender ou aceitar que determinadas coisas não são para nós. Ele começa então a racionalizar e ele diz, esse dinheiro poderia servir para tanta coisa. Podia arrumar isso, podia arrumar aquilo, olha só, essa casa está precisando de várias coisas aqui, esse dinheiro vai fazer falta. Mas no final do texto, quando ele consegue o dinheiro, o texto diz que ele fez o quê com o dinheiro? Escondeu para ele. O texto diz que ele pegou as sacolas e escondeu para ele. O que é racionalizar o pecado hoje? É quando a gente começa a justificar. Quando a gente não tem coragem de encarar realmente os nossos pecados. E começa a querer justificar. Eu lembro de uma situação muito emblemática, há muito tempo atrás. Quando eu fazia parte de um outro grupo de jovens, eu não era pastor, eu não era nem líder, eu estava nesse grupo de jovens. E aconteceu uma situação que um jovem ali que estava namorando engravidou a namorada. E com aquilo gerou, hoje em dia essas coisas nem assustam mais, Mas nos anos 90, esse negócio de gravidez em igreja era tribunal, era assembleia, os jovens iam para frente, tinha diáconos de um lado. Gente, eu já vi cada assembleia no passado que vocês não têm noção. Alguns talvez se lembrem de momentos assim. Graças a Deus as coisas mudaram e as coisas precisam ser tratadas, mas não como um julgamento em praça pública. E eu lembro que ele foi disciplinado, mas no grupo ele falava um negócio que me marcou e até hoje eu lembro. Ele falava assim, mas aquilo foi tão puro que não podia ser pecado. Ele não tinha se arrependido. Ele nunca se arrependeu. Porque às vezes a gente quer racionalizar e fala assim, não, mas peraí, isso aqui é tão bom, não, isso aqui não pode ser pecado, não. Isso é coisa do homem. Isso é o homem que está botando a lei. Deus colocou, aí sexo é uma bênção para quem é casado. É simples assim, tá? É Bíblia. É o leito conjugal. O sexo não deixa de ser bom, mas ele pode ser pecado. E o que aconteceu com aquele jovem, há mais de 25 anos atrás, foi que ele olhou e disse, mas eu gosto tanto dela, ela gosta tanto de mim, que isso não é pecado, não pode ser pecado. E aí a gente começa a racionalizar as coisas e justificar. Mas o meu casamento está muito ruim, não está bem. Deus não quer que a gente viva assim. Deus não desejou que ninguém vivesse mal em casa, então agora eu vou procurar outra mulher, porque eu não estou bem com a minha. Então eu tenho certeza que Deus quer que eu viva bem. Cara de pau. Alguns vão usar a expressão sem vergonhice. E aí a pessoa aparece. Ou então a história clássica. Chega a mulher e fala, pastor, estou me relacionando ali com fulano de tal. Mas ele é casado. Então, pastor, mas ele não vive bem e ele vai separar. Ele já disse que vai separar. Está ali, questão de tempo. Ele vai separar. E alguns são mais ousados. Até perguntam, o senhor abençoa depois que ele separar a nossa união? Eu já ouvi cada coisa. Racionalizou, ele está mal com a mulher. Então, se ele está mal com a mulher, ele precisa ser feliz e é comigo. Olha que bonito. O discurso é lindo, mas a Bíblia diz que isso é
pecado. Ai, pastor, eu não me controlo, eu não consigo guardar nada mesmo, pastor. As coisas chegaram aqui, eu estou falando mesmo. Sabe o que é quando era criança? E aí começa a contar a história, e na terapia é bom para descobrir isso. As pessoas descobrem porque fazem tudo na terapia. E aí você descobre, não, porque quando você tinha 8 anos, você teve uma experiência lá com a tua mãe, e aí por isso você virou fofoqueiro. Legal. Continua sendo pecado. O que eu preciso fazer? Senhor, meu coração é fofoqueiro, transforma o meu coração. Senhor, eu não estou me controlando, eu não posso ver uma mulher, eu sou sem vergonha nesse sentido, pai. Eu estou mal. Me transforma. O problema é que ao invés de pedir misericórdia e transformação, a gente quer justificar e dizer que Deus aceita. Geazi era ganancioso e ele não reconhece, ele leva até as últimas instâncias a sua mentira. Meu querido, se você é ganancioso, não adianta você justificar as razões. Você precisa chegar para Deus, Senhor, transforma o meu coração ganancioso. O que Deus quer de nós é arrependimento. Ele não quer que você dobre a sua oferta quando você estiver em pecado. Ele não quer que você venha em todos os cultos quando você perceber que a coisa está feia, e assim como uma penitência você vai cumprindo ali. Ele quer que você se arrependa, peça perdão, e que permita o Espírito Santo restaurar o que precisa ser restaurado. Com Geazi a gente aprende isso. Às vezes a gente vive pensando e só focado em outras coisas e não está com o pé no chão. E na ânsia de querer outras coisas, nós esquecemos completamente o que o Senhor quer. Que você e eu, que todos nós tenhamos a coragem real de abrir os nossos corações e chamar o pecado pelo pecado. Reconhecer que no nosso coração tem sentimentos que são ruins. Deus só de fato trabalha quando isso acontece nos nossos corações. Enquanto nós ficarmos achando que o problema é sempre o outro, as coisas não acontecem. A ganância é pecado, a ganância mexe com as pessoas. O desejo de ter mais, às vezes até mesmo perceber que o outro está tendo algo que eu não estou tendo. A revolta por perceber que alguém tem algo, ou está ganhando melhor, ou está fazendo isso, isso também é ganância mostrada no coração. A gente não consegue aceitar. Egoísmo. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, esta noite, eu queria que você refletisse a respeito do seu próprio coração. Talvez você não tenha nenhum problema com ganância, glória a Deus por isso. Mas talvez você tenha problema em outra área. Talvez você não consiga se satisfazer ou estar satisfeito com o casamento que você tem. Talvez você não consiga segurar os seus impulsos e esse namoro que você está vivendo seja extremamente pecaminoso, e você sabe. E você fica jogando desculpa. Não, pastor, Deus sabe. Deus sabe que é pecado. Talvez você esteja com dificuldade na área financeira. Você só tem dinheiro porque você quer. Para você poder ofertar é um drama, porque você acha 125 maneiras melhores de gastar o dinheiro que está no teu bolso. E nenhuma é ligada a Deus. Ganância, egoísmo, é pecado. É pecado. Precisamos chamar o pecado pelo nome, para reconhecermos que temos problemas. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. A banda pode subir. Eles vão começar a tocar alguns acordes. Eu queria que você tivesse, e a Bíblia é fantástica porque ela nos mostra que o Senhor nos dá sempre
oportunidades. E esta pode ser mais uma oportunidade que você tem para pedir ao Senhor, para reconhecer, para clamar misericórdia. Não há pecado nisso. E saiba que Deus ouve as nossas orações, Ele reconhece um coração realmente quebrantado, Ele perdoa, Ele transforma. Qual é? Teu coração está 100%? Você sabe que tem algo ali que está atrapalhando a tua relação com Deus? Experimenta confessar. Peça para o Senhor misericórdia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos refletindo na Tua palavra. O Senhor deixou essa história registrada porque existem lições. E a Tua palavra é maravilhosa porque com exemplos de outros nós podemos aprender o que não fazer ou o que fazer. Existem corações esta noite, Pai, que estão sofrendo, amarrados ao pecado. Sejam de irmãos aqui, sejam de pessoas que estão acompanhando esta transmissão ou que vão ouvir esta mensagem em algum lugar do mundo, em uma época que eu não faço ideia. Mas o que nós estamos vendo aqui é que o Senhor nos convida a refletirmos no nosso pecado. E que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja agora trabalhando, incomodando, dando nome ao pecado que tem nos afastado e que tem interrompido, Pai, a Tua obra nas nossas vidas. Eu não sei. Talvez inveja, talvez orgulho, arrogância, imoralidade, ganância, mentira, fofoca. Pai, são palavras horríveis, mas que na realidade elas entram nos corações e nos impedem de uma vida real contigo. Amargura, raiva. Oh Pai, traz perdão, mas acima de tudo quebrantamento. Que cada um aqui saiba exatamente contra o que está lidando. E que sinta-se fortalecido, que seja uma noite de arrependimento. Trabalha nos nossos corações. Recebe estas orações agora, Pai. E trata o coração da Tua igreja. A honra e glória do Teu santo nome. Nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém.